Beleza. Olá, boa noite a todos. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo, viu? Um dia gostoso para ficar em casa, friozinho desse, mas é uma alegria enorme poder estar aqui com vocês, nessa casa abençoada, onde nunca palestrei aqui dentro, apesar de ter vindo já acho que umas 5 vezes para Cristalina, participando da Semana Espírita de Cristalina, tantas vezes, com tanto carinho. Mas só vim aqui tomar o lanche após a palestra que era feita lá no auditório da Câmara. E por algum motivo superior da espiritualidade, foi decidido que se fizesse aqui. E parece que aqui assim será, né, Dani? Com certeza nós vamos estar muito mais unidos espiritualmente, porque esta é a casa onde Orlando trabalhou, trouxe as psicografias maravilhosas que muitos de vocês assistiram. E de coração, Henrique, meu amado, obrigado por esse carinho todo que você tem comigo, Dani, e todos que são meus amigos aqui dessa casa, o Léo, o Gilmar, que foi me buscar hoje lá em Brasília, e puxa, e todos vocês, uma alegria enorme. Pessoal, vou dar uma notícia de coração a vocês, e peço a compreensão. Após a palestra, eu queria muito receber um abraço de vocês, mas eu vim direto e não deu tempo de tomar banho. É verdade. É a pura sinceridade, tenho testemunhas aqui comigo. Mas eu lotei de perfume e troquei a camisa de cima. Então tá tudo bem. Mas tomei banho hoje de manhã, ao sair de Bauru, às 7 da manhã, eu já estava saindo para ir para Campinas, para tomar um avião, para chegar aqui em cima da hora, como vocês viram. E eu falei, já que a palestra é sobre ansiedade, por que não participar na prática dos meus amigos? A Dani, as pessoas, as minhas estavam naquele limite, assim. E aí, no golpe de misericórdia, ano passado foi na Dani, esse ano foi no Henrique. Eu falei, Henrique, já estou arrumando minha mala, amanhã cedo estou embarcando, amanhã estou aí com vocês. Muito obrigado por esse carinho, terça-feira é meu dia, né? Aí daqui a pouco, quer me matar do coração? Eu tenho aqui as provas, que depois do abraço, sem banho tomado, eu mostro para vocês. Mas, pessoal, realmente, esse tema maravilhoso, Conflitos da Alma, que sempre é muito inspirado, venho trazer para vocês o tema, acho que primeiro realmente que começa, na sequência, a palestra de amanhã, que é a depressão, começa com essa coisa chata que nos tortura, chamada ansiedade. Quero dizer alguma coisa para vocês importante. Ansiedade é algo natural de termos. Eu sou um cirurgião dentista, e para o meu curso, na pós-graduação, eu me especializei, eu fiz um curso sobre ansiedade, e existem medicamentos que nos ajudam a trazer mais calma ao paciente. Eu imagino que todos vocês não vão ao dentista como vão a uma sorveteria. Vocês ficam ansiosos, vocês dormem a noite anterior pensando no procedimento. Raro, salvo as exceções. Mas a ansiedade é algo então que nos coloca em alerta. Não coloquem como se a ansiedade fosse algo ruim ao corpo. Não, se nós não tivéssemos ansiedade, não teríamos expectativa de nada. Não teríamos aquela emoção gostosa que quando chega a encomenda do correio que nós compramos, ou um produto pela internet, ou quando apagam as luzes e o artista entra no palco e você não vibra com nada. Aquela espera gostosa e saudável é a ansiedade, é bem-vinda. Todos deveríamos ter e todos devemos ter. Mas o transtorno de ansiedade é o que nos judia muito. Eu vou dar a definição aqui da ciência, a palestra de hoje visa esse objetivo. Trazer uma opinião científica, a qual estudei, a qual pratico o gás hilariante, é o gás do óxido nitroso, um gás que vocês podem pedir aos dentistas de vocês. Ô, meu anjo, aceito. Muito obrigado, viu? Achei que vocês estavam vingando toda a ansiedade que eu provoquei para você. Não, deixa eu... E aí, pessoal... Então, o óxido nitroso é um agente químico para ajudar no controle da ansiedade. Mas nele há um detalhe importante que eu chamo a atenção a vocês. O paciente tem que estar predisposto a querer usar aquilo. Não é que não aceita usar, não. Mesmo que ele use, ele tem que estar confiante que ele vai conseguir. Há uma grande participação nossa, como um treino que Deus nos deu para que vivamos melhor, controlando o nosso emocional. Então, a definição que foi trazida, e eu digo para vocês, eu fiquei com vontade de brincar assim com o pessoal da casa, como vocês não, imagino que vocês não estavam preocupados que eu não tinha chegado. Qualquer coisa o Henrique fala na substituição, a Dani falaria até melhor. Mas vocês viram um acidente de avião que aconteceu sexta-feira passada, e quando você vai tomar um avião assim recentemente,
qualquer turbulênciazinha, você já desbrota um transtorno de ansiedade enorme. Eu, que vim sozinho no voo, ao lado de algumas pessoas que eu não conhecia, pude perceber que ninguém estava muito seguro ali. E quando postei uma foto hoje no Instagram, embarcando para Cristalina, para fazer uma palestra Semana Espírita, muitos comentaram, não é tempo bom de viajar de avião. Falei, obrigado, amigo, que comentário nobre seu nessa hora. Me ajudou muito. Mas Deus é maior, seu filho da mãe. Nada disso. Mas Deus é maior, é claro. Mas Deus é maior para todos nós. E se aconteceu aquilo, nós não somos privilegiados. E eu não me envergonho de dizer isso a vocês, porque até se o Chico Xavier passou aquele apuros no avião, como ele contou, quem sou eu? O que sou eu para não ter medo de voar? Mas vim controlando a minha ansiedade, vim dominando essa força e digo, é possível, pessoal. É possível, porque eu fui recebido com muito carinho aqui por eles, mesmo querendo me estrangular, como eu já percebi que o Henrique queria. Mas olha só a definição que é dada para o transtorno de ansiedade ou a ansiedade de um modo geral. A ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações de estresse ou perigo percebido, caracterizada por sentimentos de apreensão, preocupação ou medo. E fala a verdade, é chato quando você está preocupado com uma coisa, com medo de alguma coisa. Imagina que você está suspeitando de uma doença. Fez um exame, o exame sai amanhã cedo. Você está preocupado, é ruim. Você está numa festa, mas você tem um teto de felicidade, você está limitado. Às vezes você até se distrai por um segundo, ri de uma brincadeira, mas logo parece que já vem ali o travo de amargura e tipo, não, amigo, volta, você está preocupado. Ou com qualquer outra situação, aquela coisa te incomodando. A ansiedade é quem fica provocando isso. E a ansiedade, pessoal, muitas vezes surge sem motivo. Não tem motivo para estar preocupado, mas alguma coisa está te fazendo ficar preocupado sem motivo. E não importa, porque às vezes você tem até motivo para ficar preocupado e não está preocupado. Não está vivendo a ansiedade. Então, a ansiedade é esse sentimento natural do corpo que é caracterizado por preocupação ou medo. Do ponto de vista médico e psicológico, a ansiedade é uma emoção normal que todos experimentam em certos momentos, como antes de uma apresentação importante ou de enfrentar uma situação desconhecida. Ela se torna uma preocupação clínica quando esses sentimentos são excessivos, persistentes e desproporcionais à situação, interferindo na vida cotidiana, como perder sono, perder fome, ou perder relacionamento, não conseguir mais conviver, não conseguir ir num lugar por causa de uma coisa que você tem amanhã. E nós vamos ver algumas passagens importantes de Jesus, que se o mestre, que teve tão pouco tempo aqui na Terra, 3 anos, 7 grandes discursos, se preocupou em falar desse assunto, é porque é muito importante, é porque ele tinha que tratar disso com a gente. Mas a definição, ansiedade normal, uma reação emocional diante de um desafio ou ameaça, que pode ajudar a motivar, a preparar o indivíduo para lidar com a situação. Então, se nós não tivermos nem um pouquinho de ansiedade, é muito problemático, porque nós não nos preparamos para lidar com a situação. O problema é o transtorno de ansiedade. Então, não é nem correto dizermos assim, eu sofro de ansiedade. Não, ansiedade nós temos. Eu sofro de transtorno de ansiedade. E é isso que eu gostaria que vocês, ao saírem da palestra, começassem a tentar não ter mais. Porque não dá para sair de uma hora para outra dessa situação que nós entramos e nos envolvemos há tanto tempo. Mas um pouco de esforço, gradativamente se consegue, e é importante entender que é possível. Agora, a definição do transtorno de ansiedade. Quando a ansiedade se torna crônica, exagerada e ocorre sem uma ameaça imediata, afetando significativamente o funcionamento diário da pessoa. Exemplos incluem transtorno de ansiedade generalizada, que o mais comum é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E de Bauru a Campinas eu vinha de carro, então eu passava ali no pedágio, TAG liberada. Foi o quê? Transtorno de ansiedade agora liberada? Estava na cabeça. Não, era só o TAG, é o nome também daquele passagem automática no pedágio. O transtorno do pânico, fobia social, síndrome do pânico, né, que muitos chamam, que é o grau máximo, vamos dizer, extremo da ansiedade.
depois de muito tempo sentindo essa ansiedade crônica, você pode começar a ter esses picos de ansiedade. A grosso modo, pessoal, e no popular, eu penso em explicar assim para vocês. Vocês têm um carro, 4x4, por exemplo. Vocês têm um carro que é turbo, mas você não fica usando a todo momento o 4x4, só quando ele está enroscado numa situação problemática. Você não fica usando o turbo do seu carro a qualquer momento, até porque danifica o motor, exige demais combustível, queima demais o consumo da vitalidade do automóvel, vamos dizer. A ansiedade é esse turbo que nós temos. A ansiedade, ela nos coloca numa situação de fuga ou de alerta, de reação. Se você fica numa situação de ansiedade, pode saber que seu corpo está se preparando ou se preparou para duas coisas, ou fugir ou enfrentar. Fuga ou briga. Fight or flight, como eles falam, é aquela situação em que você tem que tomar uma decisão. Ou eu corro e pernas para que te quero, ou eu fico e enfrento. Para isso, você precisa de sangue na musculatura, bombeamento, respiração, cérebro ativo, pupila dilatada. Só que se o seu corpo fica sentindo isso todo momento, ou muitos momentos por dia, você vai ter um problema de consumo da sua vitalidade, você não resiste tanto tempo. É como se você queimasse demais o seu motor sem necessidade. Nosso carro pode acelerar por um momento, mas ele não pode andar o tempo todo tuchado. É o turbo ligado a todo momento, sem necessidade. Funde o motor antes da hora. Dá para entender essa relação, dá para compreender como nós somos e como vivemos. Alguns sintomas que vocês sentem, e muitos declaram ser ansiosos, outros às vezes não, mas ambos às vezes enfrentam uma situação e nem sabem qual é o seguinte: palpitação, sudorese, tremores, tensão muscular, falta de ar. Tudo decorrente da adrenalina e do cortisol liberado pela suprarrenal. Cognitivos, ou seja, do pensamento. Pensamentos obsessivos, preocupações constantes, dificuldade de concentração. E comportamentais. Evitar situações que se teme, inquietação e necessidade de autocontrole. Em nível normais, a ansiedade é útil. Em nível exagerado, traz grandes consequências. Então, pessoal, pode-se perceber que a ansiedade é provocada por alguma coisa em nós e que faz parte da vida e que ela é provocada muitas vezes por um motivo real. Se nós estamos aqui agora e entra um leão ali, entra um cachorro muito bravo, nós vamos ter que pensar de um jeito. Sai por aqui, o que eu faço? Vamos domar? Precisa. Mas essa resposta pode até ser desencadeada se você começar a pensar que pode entrar um cachorro bravo e fica ali a toda hora, não consegue prestar atenção na palestra. Mas pode realmente entrar ali e o nível de controle emocional seu ser o mínimo possível, que é o que a gente precisa fazer. Nós precisamos entender que nós precisamos controlar o nosso emocional. Explicando de uma maneira interessante e verdadeira é o seguinte: nós, didaticamente, podemos ser divididos em três partes, em três inteligências, didaticamente, em inteligência cognitiva, em inteligência emocional e em inteligência volitiva. Todo ser humano, em tudo que faz, está dentro de uma dessas três inteligências. Imagine para a gente entender que essa sala, de repente, fique no escuro, sem gravidade e sem ar. Todos os nossos sintomas, todos os nossos sentidos foram anulados. Como assim? Bom, sem ar eu não posso respirar, mas suponha que você possa viver nesse ambiente. Sem ar você não escuta, e você sem gravidade não toca em nada, e sem luz você não enxerga nada. Eu não escuto se alguém me chamar, eu não sinto ninguém tocar em mim, eu não sinto nada em nada. Mas tem uma parte de mim que está inalterada. Qual é? O meu pensamento. Essa é a inteligência cognitiva. É aquela inteligência onde Deus colocou a prece. É aquela inteligência onde Deus falou, nesta parte ninguém toca. Eu posso escravizar vocês, ou vocês podem me escravizar, ou nós podemos forçar uma pessoa a se ajoelhar, falar a prece que eu quero, fazer o que eu quero, mas eu não consigo fazer com que o pensamento dela seja dominado, mesmo porque eu não tenho acesso a ele.
Então, a inteligência cognitiva é como Platão diz, é a capacidade do ser humano de aprender alguma coisa. É pela inteligência cognitiva que você está me vendo aqui pela internet. Porque há alguém que sabe inteligentemente fazer as conexões, ligar o áudio e fazer tudo isso funcionar. É pela inteligência cognitiva que nós estamos sendo iluminados aqui, e temos asfalto, e temos eletricidade, e temos as coisas funcionando. E temos avião, e temos ponte, e temos vida funcionando pela inteligência. Um computador, por exemplo, é puramente cognitivo. Mas nós não somos só cognição, nós somos também inteligência emocional. E eu vou apresentá-las a vocês de uma maneira muito interessante. Imagine que a Dani está dormindo na casa dela à noite e escuta um barulho. Eu não sou bom de sonoplastia, Dani, mas mais ou menos assim, ó. E a Dani acende a luz e fala, de onde veio esse barulho? E de repente, e ela vê no teto branco dela alguma coisa meio escura, meio marrom, com duas antenas fazendo assim, grande, e ela percebe que é uma barata. Uma barata das grandes. Sabe aquelas cascudas? E que eu, como requinte de crueldade com o Henrique, de falar que só vinha amanhã, Deus, no requinte de... Não pode de inteligência dele, falou, além disso, ela vai voar. Porque não precisava voar, né? Já basta ela rastejar. Mas, o que a Dani faria? Ah, é só uma barata do tamanho família. Nunca vi nada igual. Vamos dormir. Pode apagar a luz. É assim, Dani, ou não? Deixa a casa para ela. A Dani pega e vai dormir no hotel do Guimarães. Ela sai de casa. Realmente, a inteligência emocional fala, não. Não, aqui não, Dani. Ou ela, ou eu. Qual é a providência que você vai tomar? Agora entra a inteligência cognitiva. Vai ser chinelo, inseticida, vassoura ou mão? A emocional fala, mão não. Veja que há realmente duas inteligências em nós, degladiando. E a terceira e pobre subordinada é a inteligência volitiva, que vem de vontade e ação. Vai, o que é para fazer? Vai matar com o quê? Decidam. Ou um outro exemplo, estamos andando num shopping, você vê aquele sapato dos seus sonhos. Pode ser homem, pode ser mulher. E você pensa, eu não consigo mais viver sem esse sapato. O que faço? Vamos ver o preço do sapato. Uau, são 3 meses de trabalho. 3 meses de trabalho, posso dividir no cartão em 3 encarnações. E aí... é o duelo entre cognitiva e emocional. A cognitiva fala, já gastamos um monte, você tem um monte de sapato, não compra não. E a emocional fala, ah não, se eu não comprar não sou mais feliz. E a volitiva fala, vai, entra ou não entra na loja? Nós somos 3 inteligências, e vocês podem pensar o que vocês quiserem, numa das 3 vocês se incluirão. Pode ser que a cognitiva fez com que vocês dirigissem o carro e chegassem até aqui, porque a emocional falou, é bom ir para agradecer a Deus aquele favor que você recebeu. É bom ir porque se você não for, é capaz de não acontecer aquilo que você quer. Isso é emocional. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a ansiedade destrói a nossa emocional. Ela faz a gente se sentir fraco, incapaz. Ela faz a gente ter vergonha da gente mesmo. A ansiedade, ela não vai destruir a cognitiva. A cognitiva até vai tentar raciocinar. Ela até vai tentar, mas ela vai fazer com que o medo, o sentimento, a impressão, a dúvida, faça com que a cognitiva aceite que você, se for lá, vai ser tratado como um lixo. E que você não tem amigos nenhum. E que é impossível sair disso. Quem está falando? A emocional, porque eu não consigo matar a barata com a mão, como eu não consigo enfrentar esse sentimento, que está me destruindo. Mas a cognitiva, pessoal, ela só está amedrontada, ela só está enfraquecida. E é possível sim. Por quê? Porque tem uns homens aqui, em qual vocês confiam muito, que disseram que é possível. E um deles é esse aqui. Ele falou que é possível. Simplesmente, de um jeito simples. E esse jeito, eu já digo é confiando no nosso Pai, no Criador, que está tudo bem. Eu vim com um pouco de medo do avião. Mas fazer o quê? Se eu não venho à Cristalina, ver meus amigos e palestrar, então eu venho de carro? Daria 14 horas da minha cidade até aqui. Então eu não venho para nada. Então,
O que será da minha vida se eu não puder enfrentar? E riscos, pessoal, pode saber, é muito maior num mototáxi do que pegar um avião. Mas a ansiedade diz que não. E eu não entro, então, num avião por causa do medo, da ansiedade, da preocupação que cria, e pego um mototaxista e cruzo a cidade de São Paulo. Faz essa pesquisa simples, no fim do ano, veja o índice de mortes que teve na capital de São Paulo, com moto. O índice de acidentes, e quantos que teve em queda de avião no mundo todo? E responderemos, mas a ansiedade diz não. Avião você não vai e moto você vai. Notem como a nossa vida é controlada por esse sintoma, por essa inteligência chamada inteligência emocional. E nós precisamos perceber uma coisa. Eu vou falar uma coisa para vocês. E eu peço que vocês, por favor, como é da cognitiva, é do pensamento, só vocês que vão dizer se está dando certo ou não. Por favor, pensa em qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Mas não pensa numa roda gigante agora. Qualquer outra coisa, pessoal. Pensa em computador. Ah, não, já está pensando em computador. Então vai. Pensa no que você quiser, menos em roda gigante e que tem uma menina lambendo uma maçã do amor. Pois é, todas as vezes que a cognitiva tentar saber se já parou de pensar, você acaba pensando de novo naquilo. Existe uma gerente da cognitiva chamada metacognitiva, a metacognição, que é o gerente. Por exemplo, para estar aqui, eu tive que organizar minha mala, preparar a passagem, fazer o check-in e tudo mais. Se por acaso eu tivesse percebido que esqueci alguma coisa, como, por exemplo, para entrar em Singapura, eu tive que tomar a vacina da febre amarela, e o prazo seria somente até hoje à tarde, a metacognitiva tem capacidade para estrangular com a minha fome, ela para com a minha vontade de ir no banheiro, ela domina para que eu vá primeiro resolver esse problema, e depois ela me libera para outra coisa. Isso é o poder da metacognitiva. É o gerente da nossa cabeça. Ela é excelente para nos ajudar a lembrar de uma coisa. Sabe quando alguém dá notícia, amanhã é o último prazo para inscrição do vestibular. É amanhã? Nossa! Você vai para casa, se acorda antes do relógio despertar para ir fazer a matrícula. Ela é excelente para te ajudar a lembrar, mas péssima quando você precisa esquecer de uma coisa. Vocês já pararam de pensar na roda gigante? Vocês voltaram. Imagina que você, então, uma das alternativas para sair disso, percebe que tem um filho sofrendo pelo fim de um relacionamento. E ele está triste, naturalmente, o que é natural. Sofrer, lamentar uma morte, uma despedida, o fim de um emprego, de um relacionamento, mudança de cidade, é normal. O problema é isso começar a ficar crônico. E ele está ali chateado. E você quer que ele melhore. E você chega e fala, filho, já parou de pensar nela? A metacognitiva faz isso com a gente, pessoal, de uma maneira implacável. É como se você quisesse saber se uma criança está dormindo, então você chega no quarto, não consegue ver os olhos dela, acende a luz, ela abre o olho e começa a chorar. Ele não estava dormindo, está vendo? Aí você vai embora. Será que não enxergo? Acende a luz, ela começa a chorar. A metacognição nos tortura deste modo. Nós precisamos sair desse ciclo. E para sair desse ciclo, é não ficar tentando lembrar mais daquilo. Foque em outra coisa. Se você não quer ser mais espírita, não passe em frente ao centro espírita. Vai na igreja evangélica. Vai na igreja católica. Se você não quer frequentar mais bar com seus amigos, que antes bebia, você parou de beber, não avisa a eles que você não vai, não passa lá só para sentar na mesa, não. Vai para outro lugar. Se você quer que o seu filho pare de pensar na namorada, convida ele para jogar basquete, para jogar boliche, para ir no cinema, para ir num jogo de futebol, para qualquer outra coisa. Mas não toca mais no assunto daquilo, porque você volta a mexer naquela parte que volta a fazê-lo lembrar. E para parar de sofrer, que é o que a metacognitiva quer, ela fala, será que já parou de sofrer? E volta a sofrer. É difícil, pessoal. Notem como é difícil. Não pensem mais, então, na roda gigante para a gente continuar a palestra. Toda vez que se toca nesse assunto, se lembrará desse assunto.
A ansiedade faz isso com a gente. Ela nos prende, ela nos escraviza e torna-se crônico, ou seja, comum ficar lembrando o tempo todo de algo assim. Vamos ver uma opinião espírita um pouco também, é claro, do que vem a ser isso. O Emmanuel dá o título maravilhoso, que eu até aproveitei e coloquei também na palestra: ansiedade, aflição vazia. Vazia, aflição sem sentido. É uma aflição que você não consegue mudar. A ansiedade, pessoal, não é aquela situação em que você, com ela, consegue melhorar uma situação, o transtorno. Não, você não pode fazer nada. É como se eu ficasse ansioso se amanhã vai estar com um tempo bom para decolar. Eu sofro quanto eu quiser agora, amanhã vai estar o tempo que vai estar. Se eu tivesse algum poder de, com a minha ansiedade, influenciar naquilo, eu conseguiria melhorar, mas eu não posso fazer nada. Então, já disse ele, deixa para amanhã os problemas de amanhã. Tá bom? Nós já temos preocupação demais hoje. Emmanuel diz assim: desejávamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. Emmanuel, é o jeito que o cara começa um texto, cara. Olha, desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental. Eu lamento, mas é um sofrimento inútil. O sofrimento não podia ser inútil, é tão desagradável. Tem que ser útil o sofrimento. Tem que valer alguma coisa. Então não pode ser um sofrimento inútil. E eu desejo referir-me a esse sofrimento inútil, que faz com que nos inclina a ficar doente, a enfermidade, e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. Porque o medo, pessoal, o medo paralisa você. De medo você não consegue nem sair do lugar. Ele continua. Se alguém quiser saber, esse livro é o Encontro Marcado, lição 42, Aflição Vazia. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, diz Emmanuel, é justo que colaboremos com eles, a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. A inteligência emocional está sendo atacada, e é a inteligência emocional que te faz feliz, pessoal. Por isso que um computador não tem sentimento. Por isso que não adianta eu chegar aqui e abraçar essa câmera, e sim abraçar a Dani. Não adianta eu abraçar esse púlpito, e sim abraçar o Henrique. Por quê? Porque eles não têm sentimento, eles não sentem nada. E a inteligência emocional é atacada por essa doença corrosiva que eu produzo contra mim. Uma doença autoimune, uma doença que me machuca e que eu não gostaria mais de viver com ela. Infelizmente, muitos vão viver a vida inteira nesta encarnação, porque trouxeram de uma outra encarnação inteira. Ele diz assim: aceitemos a hora difícil. Olha a recomendação do Emmanuel, hein? Aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando consciência tranquila. Eu dou minha palavra, pessoal. Eu dei o melhor de mim aqui. Estou dando o melhor de mim. Eu não consigo fazer melhor. Eu preparei, eu falei com o Henrique que eu estudei bastante. Se deixar, eu vou até 10 da noite. Não vou, porque tem hora, né, meu? Se toca, rapaz. Não, mas eu tenho bastante assunto. Eu sei bastante disso aqui. Então eu vou chegar lá, e se não gostarem, paciência. O que eu posso fazer? Mas eu não vou chegar lá e vou falar, tem que dar uma enrolada ali para fazer. Ah, não, aí eu estou dando chance à ansiedade. Então, enfrenta a situação com a coragem de um bom aluno, diz o Emmanuel, que se preparou para a prova. E quem for prestar vestibular aqui, vai tranquilo, fez o que deu para fazer, o que não deu, não deu. E quando vocês morrerem, não fica com medo de ir para um umbral, não. Fala para o Senhor, fiz o que pude, meu. Eu fiz o melhor que eu pude. Aquelas coisas erradas é porque eu sou um homem errado. Eu, pago quando puder, devo, não nego. Vou pagar, sim. E todo mundo vai no umbral um pouquinho, pessoal, fica tranquilo. O umbral é sossegado. O Chico Xavier, tem uma entrevista dele no YouTube, que ele fala,
Todos nós viemos do umbral, minha irmã. Todos. E não está todo mundo bem aqui? Algum trauma umbralino? Alguns traumas. Mas deixa para lá. Mas, pessoal, o problema não é ir para o umbral. É permanecer no umbral. Quando você se vê, foi falar com a mãe, não respondeu. A ansiedade começa a subir. Foi falar com o pai, nada. Perigo, hein? Mãe não respondeu, cara. Por mais que ela te dê uma fumada, ela responde alguma coisa. Falar com a avó, nada. Fala, nada. Cara, acho que você morreu. Você não está respondendo para ninguém, ninguém te ouve. O que você faz? Se você já está perambulando por aí, você está no umbral já, viu? Porque umbral não é lama só. Umbral também não está equilibrado. Umbral é uma coisa que... Umbral é entrada. O umbral da porta é entrada. É entrada ao mundo espiritual. Você está naquela entrada ali. Faz uma prece. Passou em frente à igreja? Entra na igreja. Perceba quem está te olhando. Padre? Não, o padre está encarnado. Não me viu, não. Mas tem uma pessoa ali que está me olhando, cara. Oi. Tá bem vestida? Tá bonitinha? Vai lá falar com ele. Eu estou precisando de ajuda. Acho que desencarnei, cara. A vida tem tanta coisa para trás. Cara. Peça ajuda. Pede para a avó, para a mãe. Não pede para Jesus, não. Pode pedir, mas o mestre está ocupado. Pede para o vereador, não pede para o presidente da República. Pede para pianinho. Você não pode me ajudar, me guiar? Eu não sei, você conhece minha mãe? Ele leva ela até onde ela mora, minha avó, não conhece? Isso, pessoal. E se vier a gente te atormentar, não tenta sentir ódio daquela pessoa. Não baixa o padrão, não. Comece a controlar desde já esse medo que nós temos da vida. Deus não fez a gente para ter medo. Ele fez a gente para ser trabalhador, dentro do que podemos. O Emmanuel comenta isso. Então, aceitemos a hora difícil, porque no mundo teremos aflições, com a paz do aluno honesto. Tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis é facilitar-lhes a eclosão, de vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. Vindo na viagem de Brasília para cá, vim conversando com o Gilmar, o pessoal chama de cacheta. Por que cacheta? Sabe porque ele joga muito rouba-monte? Né? Deve ser. E aí eu pensei, falando com ele, ele matou a charada. Ele falou, até porque se você fica mentalizando muito uma coisa, você favorece essa coisa para acontecer. É verdade, a mecânica quântica diz isso. Cientificamente, o desejo, o pensamento, a emissão da forma pensamento favorece para que a conspiração do universo faça aquilo acontecer. E para o universo não existe não. Só existe a imagem que você produz. Então, por exemplo, você quer viajar de avião e não quer pegar turbulência. Não pensa assim, ai, Senhor, não dê turbulência, não dê turbulência, não dê turbulência. Você manda ao universo a imagem da turbulência. Pensa um voo maravilhoso, aquele copo d'água parado na banquetinha do avião. Calma, aquele pouso sem quicar, sem nada, lindo. Pensa isso. Você colabora. Então, o Emmanuel fala, a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. Contribuição. Se vocês puderem assistir um filme chamado Efeito Borboleta, é muito bacana esse filme. E você percebe que se baseia muito na teoria do caos, que logo abre o filme dizendo, a teoria do caos, uma borboleta pode bater asas, por exemplo, em Nova York, e desencadear uma chuva em Tóquio. Um bem-TV pode bater asas em Bauru e desencadear uma neblina em Cristalina. Como assim? Ele pode colaborar. Não se sabe se a borboleta batendo asa desencadeia a chuva. Só está dizendo, você pode dar um ponto a favor, somar para que aquilo aconteça. Então, a sua contribuição tem que ser sempre equilibrada para que aconteça o que você quer que aconteça e não o que você não quer. E esse medo, essa angústia, essa ansiedade, essa preocupação desgraçada que me tortura, está contribuindo justamente para que aconteça aquilo. Eu tive um cachorro chamado Gandalf o Branco, mas se alguém tem cachorro aqui em casa, vale também. Às vezes entrava um grupo de 5 amigos em casa, nenhum deles tinha visto o Gandalf o Branco ainda. Ninguém conhecia o meu cachorro. E ele era um pitbull grande, mas dócil, cara. Pensa num cachorro dócil.
Se alguém tivesse vontade de perder medo de cachorro, era uma oportunidade maravilhosa, porque era um baita de uma cabeça e e era dócil. Mas tinha lá 4 amigos e uma amiga, ou 3 amigas e 2 amigos, não importava o sexo, mas a pessoa chegava ali com... Um deles tinha medo, muito medo de cachorro, e tinha que entrar em casa. Eu vou prender, mas o Gandalf está solto, então eu vou chegar, ele vai chegar na gente. E, vamos entrar. Meu, falou, vai normal, não olha, ignora ele, entra normal. Cara, soltava assim, ele via, é aquele ali, ia naquela pessoa. Ele percebia, cara. Ele percebia alguma coisa que a pessoa estava emitindo. Sei lá, devia chamar ansiedade isso daí. Medo. Tem uma frase de uma pessoa que chamou medo tem cheiro. Ele deve sentir algum cheiro que a gente não sente, de medo. Nós emitimos coisas, pessoal, que nós não estamos percebendo e não sabemos, mas elas existem, são captadas muitas vezes por equipamentos eletrônicos, equipamentos da tecnologia. Mas um fato, é importante tentar vencer esse medo, esse obstáculo que nos judia muito. Um pouquinho mais da lição do Emmanuel. Então ele diz, a intenção à frente de sucessos menos felizes é dificultar a ação regenerativa do bem, necessário ao reajuste das energias que desastres ou erros hajam desperdiçado. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos, e evitemos semelhante desgaste empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que muitas vezes inadvertidamente reservamos à aflição vazia da ansiedade. Então ele sempre fala, desperdiçando energia, aflição vazia, desgaste desnecessário para aquilo que nós estamos sentindo e aguentando. E às vezes você fala assim, nossa pessoal, eu gastei uma energia para fazer aquilo que eu queria, mas ficou pronto. Poxa, valeu a pena investir essa energia. Mas se você investe uma energia tão intensa, algo que não vai dar resultado, vocês já não perceberam que a vida está passando rápido? Eu vejo o Henrique, as pessoas, cada vez um ano mais velho. Eu vejo eles uma vez por ano. Não pela internet, eu vejo mais vezes, mas pessoalmente, o abraço, eu vejo alguns fios mais grisalhos na cabeça deles, na minha também. Eu vejo algumas coisas acontecendo e falo, nossa, meu filho nasceu esses dias, pessoal, estava com 3 anos, hoje ele está com 13. Pai do Henrique, eu já não sei, pai do Henrique de 5 anos, já me fui apresentado assim, está com 13, um adolescente já, gente boa, mas já não é mais aquela criança. E nós não temos muito tempo para ficar queimando à toa, gastando uma energia sem necessidade, aliás, que me prejudica, que me faz mal. Olha só que interessante esse pensamento de Emmanuel também. Agora está um trecho menor, só que está no livro Pão Nosso, lição número 8, chama Ansiedades. Olha a preocupação dele em trazer esse assunto para a gente. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil, ou seja, no mundo tereis aflições. Vocês já ouviram essa expressão ou não? Eu não lembro quem falou mesmo? Jesus Cristo. O que ele falou? No mundo tereis aflições. Ele não põe vírgula, não, é ponto final. Não é assim, no mundo tereis aflições se morarem em Cristalina. Não, o mestre não falou lugar nenhum. Ele também não falou, no mundo tereis aflições se forem maus. Não, bons também terão. No mundo tereis aflições se não souberem amar o próximo. Não é isso. Quem está encarnado terá aflição. Ponto final. Então, se você não está querendo ter aflição, você encarnou no mundo errado. E aqui a aflição é essa dificuldade, insatisfação, essa contrariedade. Você queria que fosse uma coisa, a esposa quer outra coisa, o filho não faz o que você quer. Isso terei. Mas ele fala, mesmo assim, tenha bom ânimo. O Emmanuel fala, a ansiedade
tentará violentar corações generosos, porque as estradas da terra desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Qual receita? Lance sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos jogar para Ele. Mestre, olha o que eu estou passando. Senhor, olha o que eu estou sentindo. Então ele diz, lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não esqueças, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então, antes de cair, chega uma ansiedade. E quando fala de cair... Opa, uma foto, Dani? Ah, já foi? Não queria que fale. Antes de cair, precede a ansiedade. E quando falou de cair, eu falei, lembrei de uma cena que eu vou contar para vocês e que dá vergonha de ter assistido esse filme perto do Henrique. Ainda bem que ele não percebeu. Vida de Inseto. Vocês já viram? Maravilhoso, Vida de Inseto. Pessoal, filme de criança é para adulto, viu? A mensagem que tem ali, graças a Deus, a gente aproveita bem esse tempo. Vida de inseto é a nossa, eles querem dizer. Não é a vida daquela. Nós estamos vivendo às vezes como insetos. Por quê? Trilha das formiguinhas. E eles estão indo trilhando. De repente, solta uma folha de uma árvore e vem com tanto espaço, ela pá, cai no caminho da trilha da formiga. E formiga anda por uma ligação química, pode perceber. Se você passar o dedo assim, você percebe que elas ficam todas confusas. Chegou lá, caramba, e agora? Tem uma folha no caminho. Cara, tem uma folha no caminho. Pessoal, tem uma folha no caminho. Pelo amor de Deus, para. Uma folha no caminho. Olha, um perigo, uma folha no caminho, cara. Nossa, que grave. Tem uma folha no caminho. Chamem os removedores de folha. Cadê os removedores de folha? E vem uns caras lá, uns fortão, uns formigão gigante. Vamos remover essa folha. Ele pega e tenta levantar a folha, vai puxar a folha. Não dá para remover a folha, ela está muito pesada. E o primeiro da fila aqui, vamos ter que dar a volta na folha. Ai, não acredito, vou ter que dar a volta na folha. Não é possível. Por que comigo, Senhor? Vai dar a volta na folha. Calma, pessoal, nós vamos conseguir, é só dar a volta na folha. Vamos seguindo, vai dando a volta na folha. Eu vou ter que sair da câmera, mas, pessoal, estou dando a volta na folha, tá? Vou dar a volta na folha. Ah, não acredito. Minha camisa está fora, está feia aqui, não. Ai, não, que medo, meu Deus. Não acredito dar a volta na folha. Ai, cadê o caminho que não aparece? Cadê o caminho? De repente... chegamos no caminho, graças a Deus. Cara, eu assistindo aquilo, eu falei, caramba, cara. Às vezes eu tenho que tirar sangue de manhã e fico com medo. Às vezes eu tenho um paciente amanhã que é um pouco mais complicado, não sei o quê, e eu estou com medo, cara. É só dar a volta na folha, É uma folha que caiu no caminho. E se não cai uma folha no caminho, você não aprende a desviar da folha. Você não aprende a ter coragem de fazer isso. Você anda sempre guiado por uma mesma linha química e anda que nem um robozinho, sem pensar que você é capaz de fazer diferente. Pessoal, vida de inseto ali é uma repressão clássica. Como que você quer viver? Que nem um inseto medroso que só anda guiado por uma força maior e faz exatamente igual a todo mundo? Existem testes e testes de pessoas que chegam, por exemplo, numa sala de espera como essa, e toda vez que toca uma sineta, todo mundo levanta. E a pessoa que não sabe, levanta também. E se não levantar, chegam lá e dão uma repreensão naquele lá. Então ele senta. De repente, toca, senta e levanta de novo. E ele levanta. E são 10 atores e um que não sabe de nada. E de repente vai trocando. Sai um ator e entra um que não sabe de nada. E ele vai levantando. Daqui a pouco não tem nenhum ator, a sineta toca e todo mundo levanta. E não sabe por quê. Antes a gente contava essa pesquisa com macacos, com chimpanzés, orangotangos. Não, com humano também dá certo. Dá certinho. É até pior. Por quê? Porque pelo menos a gente podia comunicar por que tem que levantar. E toca uma campainha, todo mundo levanta e bonito, e levanta e conversa. Então, e aí? Ai, nossa, você já... E toca de licença de novo. Sem saber por quê.
É isso que parece. Pessoal, vai cair um monte de folha no caminho, graças a Deus. E o mestre já falou, não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento de meu Pai. E cada folha que cai no nosso caminho é para nos fazer mais corajosos, menos ansiosos. A gente consegue dar a volta na folha. A gente consegue remover essa folha. E se não conseguir, a gente faz o que der. E não se preocupem, pessoal. Deus sabe, Jesus sabe do que somos e não somos capazes. Ele sabe. Não se preocupem, não. Nós conseguiremos fazer o que precisará ser feito, mas sairemos melhor daqui se Deus quiser. Algumas passagens somente dele. Mateus 6, 25 a 34. Não andeis ansiosos pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não valei mais vós do que as aves? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E hoje nós estamos fazendo a palestra aqui agora. A palestra é hoje, amanhã tem outra, mas a de hoje é a de hoje. E amanhã cedo o meu exame? Amanhã cedo, não é agora. E se você ficar muito alterado, pode alterar o resultado amanhã. E se for para dar o que der, deu a folha ou não deu no caminho, é o seu caminho. Que força eu tenho para mudar? E graças a Deus eu não tenho, porque ao não ter a força, eu tenho que obrigatoriamente criar outra para ser alguém mais forte. Porque zona de conforto, pessoal, é um perigo enorme. É um conforto que não nos leva a lugar algum. Filipenses 4, de 6 a 7, Paulo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele está falando dos problemas da ansiedade. Lucas 12, 25 e 26, quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado que seja ao curso da vossa vida? O que é côvado? É uma medida do grego, ela vai do cotovelo a esse dedo aqui, ó, é uma medida. Quem por mais ansioso consegue alterar isso aqui, um tantinho assim, eles queriam dizer, era pouco. Eu falei, como você consegue alterar isso aqui no curso da vossa vida, por mais ansioso? Ou seja, não consegue alterar nada, não consegue fazer nada. Mas pena que o relógio anda rápido demais, estou vendo aqui o tempo passando loucamente. Eu só quero contar uma história que traz para a gente a ideia da irrealidade que a ansiedade pode trazer. Um dos sintomas dela é você perder a noção do real. Você começa a achar que está morrendo, que o coração está parando. E eu digo uma coisa que os médicos confirmaram, falei com mais de um, e uma amiga psicóloga, prima, na verdade, e ela falou, pode falar, é verdade. Pessoal, não tem perigo de morrer numa crise de ansiedade. Ela não é capaz de fazer isso. Ah, mas se eu tiver um problema do coração? Não, o problema do coração tem perigo, a crise de ansiedade não. Então, se o médico diagnosticou que o teu coração está bom, se o médico diagnosticou que a sua pressão está legal, que você não tem, o que está tendo é síndrome do pânico, e vier, tira sarro de si mesmo. Ah, vai começar? Então vai. Para, coração, para agora, vai, não aguento mais sofrer, para. Ah, vai ficar nisso? É lógico que é desconfortável, mas eu não quero que você fique tendo mais isso. Tenta pensar noutra coisa. Conta de 4 por 4. Ele fala 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 34, ou 36. Vai pensando, foca noutra coisa. Por quê? Porque não tem perigo de correr para o hospital. Não é fatal esse sintoma, desde que seja só a ansiedade. Só esse sintoma dela. Ninguém está dizendo que estou com uma dor no coração aqui vindo para o meu braço. Não, não vai dar nada. Vai dar sim. Se você não for ver logo, é. Mas confirmou, já foi lá, é síndrome do pânico, tão ansioso. Não tem perigo. Uma maneira é essa. Então vem, acontece, faz. É isso? Pode fazer. Faz o que é para fazer comigo. E você vencerá. Então, a história que eu quero contar está num livro do Divaldo Pereira Franco, chamado Sexo e Destino. Sexo e consciência, perdão. E vocês vão entender uma crise de ansiedade que deu num homem, um representante espírita como nós, nessa situação. Vai chegar um momento aqui, pessoal, eu já peço para vocês fazerem junto comigo um negócio.
Um amigo a quem eu conhecia, diz o Divaldo, era casado e pai de 3 filhos, tendo quase 60 anos de idade na época do episódio que eu vou narrar. Uma jovem muito atraente começou a frequentar o grupo espírita da qual ele fazia parte. Surgiu, então, uma grande afinidade entre eles, porém, era evidente que era entre uma jovem e um ancião. Era um problema praticamente psicanalítico. Divaldo falando, hein? Ela ficou fascinada pela eloquência e inteligência do palestrante, enquanto ele ficou fascinado pela juventude da menina. Um dia, esse fascínio tornou-se uma relação mais próxima, e eles começaram a estreitar os laços até que ele me confessou. Entenderam a história? Um senhor de 60 anos, dirigente de centro, casado com 3 filhos, entra uma moça da juventude, e eles começam a ficar muito próximos, ela admirada pela inteligência dele, pela eloquência dele, e ele admirado pela beleza dela. E um dia ele contou para o Divaldo: Divaldo, encontrei a minha alma gêmea. Pessoal, não existe alma gêmea. Tá? Não existe. Ninguém nasce em par com outro. Deus faz seres individuais e nós vamos buscar harmonia o tempo todo. Não há metades que se completam e vivem a vida perfeita. Não há. O seu casamento é difícil como todos os outros, porque você é um e ela é outra. Ou ele é um e ele também é outro. Ou ela é uma e ela também é outra. Homem pode ser relacionado heterossexualmente ou homossexualmente. São 2 inteiros que buscarão harmonia o tempo todo. Não há... o Emmanuel chega no Consolador se corrigir por ter sido mal interpretado ao dizer que alma gêmea de minha alma. Quando ele fala da Lívia, não é a alma gêmea dele. Quer dizer que tinha uma afinidade muito grande com ela. Então, Divaldo, encontrei minha alma gêmea. Já está perdendo a noção do que aprendeu. É uma moça linda. Ela conseguiu conquistar meu coração. Descobri que desejo estar ao lado dela até o fim dos meus dias. Eu escutava a confissão sem entender muito bem, pois ele era um homem casado e sempre aparentou amar e respeitar muito a esposa. Pude notar que o depoimento dele se revestia da mais nítida sinceridade e, em decorrência da sua fragilidade afetiva, olha lá a nossa inteligência emocional bagunçada, a fragilidade afetiva, estava realmente encantado pela moça, que frequentava a juventude do centro espírita, e ele continuou expondo-me o seu dilema. Mas o problema, Divaldo, é que eu sou casado e sou muito feliz com a minha esposa. Eu a amo e não a deixarei por nada. Então, o que você fará? Perguntei-lhe. Pois é, Divaldo, estive pensando numa solução. Como eu amo muito a minha mulher e os meus filhos, não pretendo desfazer o meu lar, mas sem a minha alma gêmea eu também não posso viver. Por isso, eu gostaria de fazer-lhe um pedido, já que você vê o Dr. Bezerra de Menezes e se comunica com ele. E o que você quer que eu peça, Dr. Bezerra de Menezes? Eu queria pedir uma ajuda ao nosso querido mentor. Pois não, eu poderia levar o seu pedido a ele numa oportunidade que ele se comunique comigo. Pessoal, vocês se preparem agora. Vocês viram o que o rapaz dizia? Essa história foi o Divaldo que contou no livro dele, de uma coisa real. E quando eu terminar de falar aqui, eu fiquei pasmo, eu faço assim, inconscientemente. Eu vou falar, pasmem, faz um mas gostoso, do fundo do coração comigo. Pois não, eu posso levar o seu pedido a ele. O que você gostaria que ele lhe pedir? Divaldo, eu amo tanto a minha esposa, que eu gostaria de pedir ao Dr. Bezerra de Menezes que a desencarnasse. Pasmem. É isso, cara, é isso. Por quê? Assim, vai vendo, eu me casaria com a minha alma gêmea, e vamos dar um segundo passo, mas com ódio agora. E o Dr. Bezerra de Menezes reencarnaria a minha mulher como minha filha, para que ela retorne aos meus abraços e recebesse meu carinho, meu beijo, e assim tudo ficaria bem. Pasmem. Vocês entenderam o que o cara pediu? Cara, imagina se o Henrique pede uma coisa dessa. O Henrique conhece uma moça, pede para matar a mulher dele. Quer falar reencarnar, desencarnar, falecer? Qual a palavra? E ela vai reencarnar como filha dele com essa mulher para que volte para...
Olha a irrealidade da ansiedade aqui. O que esse cara está pensando que ele é? Olha só isso. Tem uma frase da Joana que fala: a ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da mente no quesito emoção. Eu parei por um instante perplexo com a solução encontrada pelo meu amigo, para em seguida responder-lhe: pois é, meu amigo, é a primeira vez que eu ouço uma proposta para tornar Dr. Bezerra de Menezes um assassino. Para que a proposta se consumasse, era óbvio que o Dr. Bezerra teria que matar a esposa dele, que, aliás, nunca havia estado tão bem, com tanta saúde como naquele momento. Então eu esclareci: meu amigo, eu não tenho coragem de pedir isso ao Dr. Bezerra de Menezes, um espírito tão nobre e gentil, já que a sua esposa não está com nenhum problema. Aliás, o problema é seu e não dela. Não havia como eu transmitir esse recado ao mentor, uma vez que se tratava de uma ideia absurda, fruto de uma pessoa vitimada por um distúrbio de ansiedade e manipulada por por seres espirituais maliciosos. Um detalhe que não dá tempo para entrar: o ansioso, ele está atacado por obsessor. A obsessão não pega só no homem que é declaradamente bêbado. Não, ele percebe o quanto está sofrendo, o quanto está torturando por causa de um assunto. Eles vão martelar na cabeça dele com muito mais violência nesse quesito, ansiedade. Então ele fala assim, por isso o homem chorava copiosamente diante de mim, pois era um homem muito honesto. 5 dias. Se ele falasse que era um homem meio doidão, um cara meio não regulava muito bem, não, era um homem honesto, o dirigente do centro. 5 dias depois, vocês acham que acabou, né? 5 dias depois, eu estava realizando o atendimento fraterno quando detectei a presença do Dr. Bezerra. Sem eu pronunciasse uma palavra, o benfeitor falou-me: Divaldo, quanto à proposta que o nosso amigo lhe fez há alguns dias, eu desejo apresentar-lhe outra solução. Vocês acham que a gente não está sendo observado, né? Vocês acham que a gente não sabe o que está acontecendo? Aí o Dr. Bezerra de Menezes apresenta uma solução. Como ele é o problema e não a mulher dele, diga que eu poderei desencarná-lo e reencarná-lo como filho da alma gêmea dele, quando ela, por sua vez, encontrar a terceira alma gêmea, já dizendo que não tem alma gêmea. De fato, eu levei a sugestão ao meu amigo, ele ouviu, calado pensou, mas não aceitou a proposta. Joana de Ângeles fala que a ansiedade causa o apego mórbido ao corpo e ao medo de perdê-lo. No do outro tudo bem, mas no seu não. A ansiedade faz com que eu não vou, a Cristalina, não vou, porque esse avião, meu Deus. Apego, medo de morrer. Eu não vou sair na rua porque... Não, se for o Léo que vai me buscar, eu vou. Apego mórbido, medo paralisante, não consegue sair do lugar. Alguns músicos que eu gosto, alguns atores não saem do estado do Rio de Janeiro porque têm medo de pegar avião. O Tim Maia, por exemplo, era um deles. E aconteceu de morrer do meu jeito. E nem foi por avião. Mas, meus amados, desligado o tablet, não vou extrapolar muito, mas eu fico empolgado. Amanhã, 6 horas da manhã, estou indo de volta embora. Para mim é como se eu pegasse, saísse 7 da manhã para vir fazer uma palestra e voltasse embora. Se a ansiedade me dominasse tanto assim, ela não deixaria eu entender e perceber que a expectativa que eu crio de estar aqui é proporcional ao que eu vou encontrar. Amigos sinceros, que gostam de mim e que acham que eu posso contribuir de algum modo. E assim foi essa história que eu finalizo. Para que vocês vivam sempre não desperdiçando os momentos que vocês vão ter bons na vida, que Deus proporciona muito mais desses momentos do que momentos ruins. Havia um homem que trabalhava, como Chico Xavier já havia lançado Paulo Estevão, e algumas das suas obras magníficas de psicografia, ele trabalhava numa livraria espírita, em Belo Horizonte. E não tinha imagem, não tinha televisão, não se conhecia. Isso foi antes de 1971, quando o Chico apareceu na TV Tupi. E se viu a imagem dele na televisão, pela primeira vez. Esse rapaz sempre perguntava, quando amigos apareciam por lá, de Pedro Leopoldo ou de Uberaba, dizendo:
quando o Chico vier para cá, traga ele na livraria, por favor. Eu sou doido para conhecer o seu Chico Xavier. Eu já li todas as obras dele, Neio Lúcio, André Luiz, Humberto de Campos, Emmanuel. Eu estou fascinado por esse Chico Xavier. Traz ele aqui, por favor. Pois é, tanto desejou, foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que Deus atendeu um dia. Não é que, numa determinada hora, entra lá um amigo em comum do Aloísio, ao lado de Chico Xavier, e fala: Aloísio, ô Aloísio, você não queria tanto conhecer o Chico? Pois aqui está ele. O Aloísio chega, olha para esse homem chamado Chico Xavier e diz, lindos casos do Chico Xavier, de Ramiro Gamba, que o vê tão mal vestido, tão simples, tão humilde. Recebe um abraço caloroso, sim, mas como não era nem bobo nem nada, diz a literatura, logo fala: ah, quem dera você fosse Chico Xavier. Quem dera esse aí fosse Chico Xavier. O que vocês responderiam numa hora dessa? Ou um amigo te enche o saco, te fala para ir lá, porque o cara quer te ver, aí você percebe que ele sente isso por você e fala isso na tua cara. Quem dera esse aí fosse o Henrique. Quem dera fosse a Dani. O que vocês falariam? O Chico, que não tem nenhum problema de ansiedade, falou assim: é verdade, Aloísio, quem dera eu fosse Chico Xavier, quem dera eu fosse ele. Por que ele fala isso? Porque como era o Chico Xavier mentalizado, idealizado pela ansiedade do Aloísio? Como era a ansiedade de alguém que seria a palestra de hoje? Como é a ansiedade que eu crio, que eu vou receber quando chego aqui em Cristalina? Para mim vale a pena tomar o carro às 7 da manhã, dirigir até perto do meio-dia, pegar o ônibus, estacionar o carro, pegar o translado, ir até o aeroporto, pegar o avião, chegar aqui, encontrar com meu amigo, vir até aqui, no grito assustar os meninos também, que ninguém é de ferro, fazer a palestra, não ir dormir muito tarde e amanhã antes das 6 estar saindo de volta. A expectativa que eu crio é essa de ir agora, de ver vocês. E quem está com vontade de ir embora, não se preocupa não, a palestra está faltando uns 2 minutos para acabar. Mas presta atenção, se esse lugar para onde você quer ir, você chega lá e depois de 5 minutos você não quer ir embora de lá também. Presta atenção se a sua vida não tem sido assim, de chegar num lugar, dá ali 5 minutos e acabou a graça que você esperou por meses para estar ali. Pode perceber que você está querendo ir embora é de você mesmo. O lugar que está ruim não é lá fora, é aqui dentro. É aqui que está alguma coisa te incomodando e que você acha que vem de fora o que precisa para você, de uma vez por todas, conseguir esse alvo que o Aristóteles fala, que chama felicidade. Porque eu posso pegar aqui dentro os 2 seres mais diferentes do planeta Terra, que estão aqui dentro, um homem e uma mulher, um heterossexual, um homossexual, um branco, um índio, um católico, um ateu, um estrangeiro, um brasileiro, um velho, um novo, um rico e um pobre. E eu falo, eles querem a mesma coisa. Ambos fazem tudo o que fazem buscando a mesmíssima coisa, um alvo, segundo Aristóteles, chamado felicidade. Ninguém faz o que faz querendo ser infeliz. Ninguém veio aqui hoje porque achava que hoje ia somar uma parcela de tristeza na tua conta. Não, pelo contrário, tudo o que fazemos, usar drogas ou não, trair a esposa ou não, comer demais ou não, beber demais ou não, qualquer coisa é buscando ser feliz. E tem um obstáculo gigantesco para isso que a gente tanto quer, que chama ansiedade. Porque cria uma expectativa que eu não sou capaz de atingir. Porque o mundo não é tão legal que nem essa desgraça chamada ansiedade forma ou transtorno dela e me faz ser frustrado comigo mesmo. Mas se você seguir esse conselho, encontrará a resposta e viverá mais feliz. De Alta de Souza, pelas sagradas mãos do Chico, ele diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio das forças que interpelas. Volte ao teu templo interno abandonado, a maior entre todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouça teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então essa dor que te domina.
numa linguagem pura e peregrina, a voz de Deus que fala em nosso coração. Pessoal de Cristalina, muito obrigado. Desejo paz a todos, felicidade e menos ansiedade daqui por diante. Muito obrigado.